pessoal! Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar uma contratação um tanto quanto inesperada. No Vitória, o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra, 29 anos de idade, estava jogando no futebol do Chipre, chega para ser mais um atleta do Leão. Vamos ver um monte de coisa, pessoal, sobre o atleta no vídeo de hoje. Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho do vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação. E não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB Sem Clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal. Números de Aitor Cantalapiedra na última temporada europeia, temporada 2024-25. Lembrando de novo que ele tem 29 anos de idade, 1,77 m, estava jogando pelo AEK Larnaca, equipe da primeira divisão do Chipre. Vamos lá. 35 jogos, 29 deles como titular, marcou 14 gols, deu 5 assistências, 4 pré-assistências, 48 passes para finalização, 81 arremates com 37% de acerto no gol adversário, desperdiçou a posse de bola em média 12,3 vezes a cada 90 minutos, acertou 73% dos passes que tentou, tomou 5 cartões amarelos e foi expulso 2 vezes. O Cantalapiedra nessa última temporada. Torcida rubro-negra, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter, na minha opinião, ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele. O nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial rubro-negro, você encontra com desconto, tá bom? Vamos seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento do espanhol nessa temporada. Assim, ele jogou nos últimos anos na Liga Grega, tá bom, pessoal? Anterior a isso, estava jogando na Liga Holandesa, ou seja, jogou em ligas competitivas do futebol europeu, e essa foi a primeira temporada que ele jogou num centro mais alternativo, digamos assim. Claro que é um contexto técnico muito diferente, né, bem abaixo da crítica, digamos assim, né, a Liga do Chipre, mas, já que ele lá estava, ele conseguiu ser um protagonista dentro da sua equipe, né, foi titular na grande maioria dos jogos, 19 participações diretas para gol, então no que pese o nível técnico que ele estava inserido, vai chegar pelo menos depois de uma boa temporada, beleza? O atleta já vai entrar na casa dos 30 anos de idade, vindo da Europa, o calendário mais aprazível do que o brasileiro. Será que a parte física, a parte clínica, principalmente, é uma preocupação? Bora responder essa pergunta com o histórico de lesões do jogador. E assim, pessoal, nos últimos 2 anos, ele não sofreu com lesões, né? Mas se a gente voltar, a última vez que ele teve um probleminha físico, foi uma lesão bem grave no joelho, lá em 2022, quando ele perde 234 dias da temporada. Ele se lesionou mais ou menos no fim de 2022 e só foi voltar lá em junho de 2023. Então, isso impactou o ano de 2022 e o de 2023, obviamente. Antes disso, teve 2 problemas de pancada, né, coisa óssea no pé, tanto em 2020 quanto em 2019. Em cada um desses anos ele perdeu também uma quantidade razoável de dias, mas nas outras temporadas até que ele ficou tranquilo nesse sentido, tá bom? E quando a gente fala, pessoal, de características, posicionamento, função dentro de campo, afinal de contas, como é que joga esse atleta que eu acho que ninguém aqui que está assistindo o vídeo conhece, né? Então, bora para a tela, para vocês verem comigo. Mapas de movimentação, mapas de calor do jogador. Peguei as últimas 2 temporadas na Europa. E o Aitor Cantalapiedra, pessoal, por mais que esses mapas de movimentação nos sugiram até que talvez ele seja um ponta, né, um atacante do lado de campo, não é bem assim. É bem verdade que na Grécia ele acabou fazendo o lado do campo, mas, né, como vocês percebem, ele jogou pelos 2 lados na sua última temporada de Panathinaikos. Ele é canhoto, tá bom? Para quem não conhece. Esse mapa de movimentação do Chipre já nos mostra uma outra posição, tá bom? Para quem não tem muito entendimento desses mapas, né, pode até achar que ele foi um meia, mas não foi bem isso. Ele era uma espécie de segundo atacante, um falso 9, lá no futebol do Chipre, um cara de bastante circulação,
pelo terço final. Claro que por ele ser canhoto, ele acabava ficando um pouco mais à vontade de fazer um movimento de vir da direita para dentro, com o pé trocado. Mas era um cara que ocupava muito bem a área. Se vocês olharem os 14 gols que ele marcou, diria que uns 10 ou 9 assim, foram em lances fechando pelo lado oposto, naquela jogada que vinha de cruzamento. Ele aparecia quase como um centroavante, mesmo só para dar aquele último toque para dentro da área. Mas em muitos momentos ele circulava, saía da área, ficava ali no terço final, né, para poder encontrar situações um pouco mais fora de pressão. Não é aquele cara que joga de costas pro gol, então para ele fica um pouco mais à vontade de circular, sair um pouco da referência, como a gente gosta de dizer, tá bom? E assim, o Ayrton Cantalapedra, por mais que ele seja um segundo atacante, eu acho que eu vou definir ele assim, é um cara bem terminal, um cara que tem uma boa batida na bola, é um jogador que tenta bastante finalização, tá bom? Ele cobra a bola parada, tanto faltas diretas pro gol, quanto principalmente escanteios e faltas para fazer o cruzamento para dentro da área, criou muitas chances de gol assim nas últimas temporadas, então é um jogador de boa batida na bola. Beleza? Claro, aqui no Brasil a gente não tem muito hábito de ver jogadores atuando como jogadores não vê times com muitos modelos que privilegiem segundos atacantes, né? Vamos ver como é que ele vai ser utilizado nessa equipe do Vitória. Já deixo aqui de antemão uma preocupação caso pensem nele como um extremo, um jogador de lado de campo, um ponta. Não acho que é um cara que tem 1-1 ofensivo para fazer isso, e principalmente aquele pulmão para fazer o corredor sem bola, beleza? Caso ele jogue como um meia, eventualmente, ou como um segundo atacante, ou um falso 9, acho que vai ter mais encaixe, beleza? Já deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. E bora entender, galera, como é que foram suas últimas temporadas no futebol grego, num nível competitivo um pouco mais próximo do que ele vai encontrar aqui no Brasil? Bora lá. Pequeno histórico na carreira, as últimas 4 temporadas do Canta La Pedra como profissional. Inclusive, no momento que eu tô gravando o vídeo, tá rolando Botafogo e Vitória, tá, pessoal? Caso eu dê umas olhadinhas pro lado, dê uma pausa aqui, porque eu também tô vendo o jogo. Ao mesmo tempo, tô correndo aqui pra botar o vídeo no ar assim que acabar a partida. Mas vamos lá. Tudo que a gente vai ver agora é com a camisa do Panathinaikos, beleza? Temporada 2021, 24 jogos, 12 como titular, 3 gols e 2 assistências. Temporada 21-22, 37 jogos, 32 como titular, 9 gols, 7 assistências. Temporada 22-23, 11 jogos, 10 como titular, 8 gols e 2 assistências. Temporada 23-24, 23 jogos, 9 como titular, 4 gols e 1 assistência. Então, assim, um atleta que na temporada 21-22 até foi um titular, teve um bom rendimento no futebol grego. Dali para frente, principalmente depois da lesão no joelho que ele teve, a gente percebe que caiu muito a sua minutagem, deixou de ser um titular do Panathinaikos, tanto que foi para o futebol do Chipre, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação Canta La Pedra chegando para reforçar o Vitória? Bem, galera, se o Canta La Pedra é um jogador que tem recursos técnicos, é inegável, é um cara que até a lesão no joelho teve bons momentos no futebol grego. Se a gente voltar no passado, lá no Twente, principalmente da Holanda, fez temporadas aí de quase 20 participações diretos para gol. Então é um cara que tem recursos técnicos, já jogou em equipes B do Sevilha, do Villarreal, já passou assim por lugares de mais excelência, mais competitividade. Então é um cara que pode acabar ajudando o Vitória. Entretanto, nós temos que ter um entendimento que ele vem de 3 temporadas aí pelo menos, que ou ele estava jogando no nível técnico muito baixo, que foi agora esse último caso, o Lunanarka, que ele foi bem, mas jogando no Chipre, e nas 2 temporadas anteriores estava na Grécia, que é uma liga física, forte e tudo mais, mas tecnicamente não é do nível do nosso futebol. E nessa liga, por exemplo, ele mal conseguia jogar, vinha sendo bem mais um reserva do que um titular. Então, um cara que vai chegar em meio de temporada, vindo de férias, o Vitória não está com muita barganha para negociar, acho que precisa de jogadores que cheguem para render de maneira instantânea, um cara que talvez tenha dificuldade de achar uma posição aqui no nosso futebol, não vejo ele jogando como ponta, eventualmente. Então, é um cara que eu entendo que tem recursos técnicos se tiver numa boa fase, para ajudar, mas por todo esse pacote, tempo de adaptação, condicionamento físico, posicionamento, que eu falei, eu acho que para agora, 2025, acaba sendo uma aposta arriscada, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda, discorda da minha opinião, conta para mim nos comentários, beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!